Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Presidente. O objetivo destas conversas são que no dia 24 de janeiro não te falte nada e possas votar de uma forma informada e de uma forma consciente. E por isso o CNJ está a levar a cabo esta rúbrica e estas conversas com todas e todos os candidatos às eleições no dia 24 de janeiro. Hoje estamos com o candidato João Ferreira, um candidato apoiado pelo Partido Comunista Português. Olá João, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estarmos aqui. Estamos prontos para esta conversa? Força! Então gostava de começar esta nossa conversa por perguntar quem é o João Ferreira, o que é que motivou esta candidatura, porquê este percurso político e não outro? Bom, eu desde cedo me comecei a preocupar com o mundo à minha volta e a procurar fazer o possível para, juntando-me àqueles que tinham preocupações semelhantes às minhas e que também, como eu, queriam transformar alguma coisa do mundo à minha volta, comecei a fazê-lo, a procurar fazê-lo. Na escola, primeiro, depois na faculdade, depois da faculdade na profissão que escolhi. Ou seja, nós olhamos à volta e acho que um jovem que hoje olha à sua volta não se satisfaz com tudo aquilo que vê. E tem duas alternativas, ou cruza os braços, ou arregaça as mangas e faz alguma coisa para transformar essa realidade. E tomando esta segunda opção, pode fazê-lo de duas formas, ou sozinho, ou juntando-se àqueles que, como ele, acreditam que essa realidade deve ser transformada num certo sentido. Foi isso que eu fiz. E nesse percurso passei muitas vezes por este espaço onde estamos, tem essa importância também na minha vida, passei aqui muito tempo da minha juventude e mesmo depois da juventude, com outros jovens que, como eu, queriam mudar para melhor a realidade à sua volta, a realidade da escola, a realidade da faculdade, a realidade do país. E acho que E o que é que motiva esta candidatura agora à presidência? Isso pode-se fazer de formas muito diferentes, ou seja, não só com funções institucionais, digamos assim. Eu nos últimos anos tenho tido essas funções, como deputado no Parlamento Europeu, como vereador, agora pretendo tê-las como Presidente da República. São frentes importantes da luta para transformarmos a vida das pessoas, a vida de todos, a vida do país. Não é só aí que se trava essa luta. Há também um conjunto de outros domínios da nossa vida, na nossa rua, no nosso local de trabalho, na nossa escola, onde há uma intervenção mais cívica, associativa, que não deixa de ser política também, pela transformação do mundo e da vida. Eu acho que todas essas formas são importantes. Já me dediquei de alguma forma a todas elas, funções institucionais e não institucionais. Agora, a Presidência da República tem uma importância especial. É a figura máxima do Estado, tem uma responsabilidade muito grande que é traduzida, no fundo, no juramento em que o Presidente da República tem de fazer quando toma posse. Ele é obrigado a fazer um juramento onde diz jurar, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. A Constituição são os fundamentos do nosso regime democrático. É lá que nós temos um conjunto muito grande, um acervo muito rico de direitos políticos, económicos, sociais, culturais, ambientais, e o Presidente tem a obrigação de olhar para esses direitos e fazer com que, através da sua intervenção, eles sejam uma realidade na vida de todos, porque não são. Se os jovens olharem para a Constituição e virem os direitos que ela consagra para todos os portugueses, veem que há ainda um longo caminho a fazer para que aquilo seja uma realidade na vida de todos. O Presidente tem esta função. Se ele jura defender, cumprir e fazer cumprir aquilo que ali está, tem de colocar todo o peso do exercício dos seus poderes do lado da força para que aquilo seja uma realidade na vida de todas as pessoas. E eu acho que é a importância deste cargo. João, ainda há pouco falávamos da importância deste espaço onde estamos, o Centro de Trabalho de Vitória do PCP. Porquê que escolheu este sítio para termos esta conversa? O que é que este sítio diz sobre si e sobre esta candidatura? Por aquilo que lhe disse, ou seja, foi aqui que, ou que te disse, desculpa, foi por aqui que, foi aqui que passei muitas horas, a partir do momento em que cheguei à conclusão que devia fazer alguma coisa para transformar a minha escola, para transformar a vida, digamos assim, acho que uma boa síntese.
e que o passei a fazer com outros que pensavam da mesma forma que eu, foi aqui que passámos muitas horas a discutir o que é que deveríamos fazer na escola, naquela rua, na cidade, no bairro, o que é que era necessário fazer-se para lutar por direitos e para concretizar transformações que os jovens na altura sentiam como necessárias. É um espaço, apesar de ser um centro de trabalho do PCP, quase emblemático, passou por aqui muita gente do PCP e não sendo do PCP, porque sendo um centro de trabalho do PCP tem essa característica. É um espaço aberto à população, neste caso aos jovens, porque era aqui que muitos jovens se concentravam, a todos aqueles que, sendo jovens, comunistas, mas também alguns não comunistas, sentiam que era preciso fazer alguma coisa para transformar o estado de coisas e aqui passámos muitas horas em reuniões, em preparação de iniciativas, manifestações. Enfim, foi aqui que também preparou a sua candidatura à presidência? Olhando os velhos tempos da juventude. Essa tem passado por muitos sítios, também por aqui, aqui estamos agora, mas este espaço é de alguma forma emblemático desse, não apenas por mim, atenção, mas acho que para muita gente, dessa vontade de querer fazer alguma coisa para transformar a vida para melhor. João, falámos aqui também agora, quando falámos do Centro Vitória, que é um espaço não só para jovens, mas essencialmente aberto aos jovens, e portanto gostava de fazer aqui algumas questões sobre a juventude e como é que o candidato pensa a juventude. Portugal tem cerca de 1.800.000 jovens, que faz quase 16% da nossa população. Que desafios é que estes jovens enfrentam, na sua opinião? É um número baixo, podiam e deviam ser mais. Isso aconteceu porque muitos tiveram de ir para fora à procura daquilo que não encontravam no nosso país e também uma evolução da natalidade negativa e que nos coloca algumas perspectivas sombrias em relação ao futuro e é rapidamente preciso inverter isso. Eu acho que isto tem muito que ver também com as perspectivas que são garantidas aos jovens para serem felizes, para se realizarem profissionalmente, para se realizarem na vida. E esse é o maior desafio que cada jovem tem. O poder realizar-se pessoal, profissionalmente, ter uma perspectiva de realização na vida. Realização individual, conseguindo para si tudo aquilo que qualquer jovem deseja, poder estudar, poder ter uma profissão que deseja, poder realizar-se nessa profissão, tendo condições de vida e de trabalho, salários justos, que lhe permitam depois aceder a um conjunto de outras coisas, ver concretizados direitos à educação, à cultura, à ciência, ao desporto, à saúde, tão importante no tempo que estamos a viver, a um ambiente ecologicamente equilibrado, sadio. Tudo isto são direitos, não por acaso, inscritos na lei fundamental do país, na Constituição da República. Mas tudo isto são direitos que estão por concretizar na vida de muitos jovens. O direito à habitação também. Eu acho que o maior desafio que temos pela frente, jovens e não jovens, todos temos pela frente, é tornar uma realidade vivida na vida de todos este imenso acervo de direitos. Por isso precisamos que o país siga caminhos de desenvolvimento no plano económico, que criem a base material, a riqueza material que, uma vez distribuída com justiça, permita assegurar esse conjunto de direitos. E este é o grande desafio que temos todos pela frente, jovens e menos jovens. Eu acho que os jovens, em particular, num momento difícil como aquele que vivemos, em que têm que recusar aquela sentença que alguns lhe querem traçar de que vão ter de se habituar a viver pior do que a geração que os antecedeu. Isso não é verdade e não pode ser aceito de forma nenhuma. Nós temos hoje à nossa disposição meios, possibilidades, nomeadamente no plano da ciência e da técnica, que nenhuma outra geração teve. João, e naturalmente que sendo um candidato apoiado pelo Partido Comunista Português, já sabemos mais ou menos a resposta, mas gostava de ouvir de si. Qual é que deve ser o papel do Estado a enfrentar estes desafios que falava? O papel do Estado é fundamental. O Estado, que alguns gostam muito de demonizar, o Estado é a coletividade organizada. Somos nós que nos organizamos para responder às nossas necessidades. E depois ele pode ser democrático na sua organização e funcionamento, ou pode não ser democrático e ser um instrumento ao serviço de uma parte da sociedade contra a outra parte. A nossa Constituição consagra um Estado democrático, um regime democrático. É preciso que isso seja uma realidade. E a Constituição, quando instituiu, consagrou todos aqueles direitos de que eu falava há pouco,
ela apontou também caminhos para a sua concretização. Não se limitou, quem fez a Constituição, não se limitou a despejar direitos para o papel e a dizer agora aqui está, têm estes direitos todos. Não. Ficou também previsto como é que aqueles direitos devem ser uma realidade. E são atribuídas tarefas ao Estado. Tarefas fundamentais, incumbências, é assim que a Constituição lhe chama. Algumas tarefas fundamentais, algumas incumbências no plano económico, no plano social. Ora, o Estado tem, ao longo dos últimos anos, fruto da ação de vários governos, com a cumplicidade de vários Presidentes da República, afastou-se dessas responsabilidades. Não as exerceu, ignorou-as, ou exerceu-as no sentido contrário àquilo que a Constituição dispõe. E é por isso que nós precisamos de alguém que, jurando defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, use os poderes do Presidente da República para tornar aqueles direitos realidade, fazendo com que o Estado cumpra aquilo que são as suas obrigações, as suas incumbências, as suas tarefas fundamentais. Tarefas fundamentais como promover a igualdade entre homens e mulheres. Tarefas fundamentais como defender um ambiente de qualidade para todos. Incumbências como garantir a todos, garantir o pleno emprego e garantir a todos uma valorização enquanto trabalhadores, o direito a compatibilizarem a sua vida profissional com a sua vida familiar, a terem salários dignos. Ora, o Estado tem aqui responsabilidades que não podem ser ignoradas. Agora, eu acho que a atitude de todos nós, há aqui uma função fundamental do Presidente da República. É por isso que eu proponho esse exercício alternativo dos poderes do Presidente da República, que façam cumprir, efetivamente, aquilo que diz a Constituição. Mas esta é uma tarefa para todos, particularmente para os jovens também, que têm que se mobilizar nesta luta para que a coletividade organizada que é o Estado assuma aquelas incumbências, aquelas responsabilidades, aquelas tarefas que são fundamentais assumir para que todos possamos ter os tais direitos. No acesso à educação e à formação profissional, no acesso ao primeiro emprego, no acesso à habitação, digamos que, em termos gerais, na criação de condições de autonomização dos jovens no plano económico e social. João, mudando agora um bocadinho o foco da nossa conversa, os meios digitais têm se tornado muito importantes para garantir a participação jovem, seja através de chat, seja através de movimentos, seja através de redes sociais. Os jovens têm, de facto, utilizado o telemóvel, a internet, o acesso à comunicação para estarem mais participativos. Qual é o impacto da digitalização na nossa democracia? Porque falamos muitas vezes também que é um meio para transmitir notícias que não são verdadeiras, etc. Portanto, qual é o impacto para a nossa democracia e o que é que nós, jovens, devemos fazer em relação a isso? Bom, essa era uma pergunta que só essa dava para toda uma conversa, dava para uma sessão só de conversa sobre isso. Tem muito que ver com aquilo que eu dizia há pouco. A ciência, a técnica, neste caso a digitalização, abre potencialidades enormes à nossa intervenção. Potencialidades para tornar, em muitos sentidos, a nossa vida mais fácil, mais agradável, oportunidades de fruição de coisas que não podíamos fruir quando não dispunhamos ainda desses meios. Agora, como em tudo, como todas as conquistas da ciência e da técnica, numa sociedade que é percorrida por contradições, elas podem ser usadas a favor do nosso progresso e do nosso bem-estar ou, pelo contrário, prejudicando o nosso bem-estar. Tens os exemplos, toda a nova realidade que se desenvolve em torno das plataformas digitais e de formas de emprego altamente precárias que, usando plataformas digitais, se está a procurar empurrar os jovens para realidades de trabalho à peça, pessimamente mal pago, sem qualquer direito, sem qualquer proteção, com dificuldades de organização dos próprios jovens para se poderem defender coletivamente. Ou seja, é um exemplo de como avanços da ciência e da técnica podem ser usados, neste caso, para promover uma corrida ao fundo no plano dos direitos, das condições de trabalho, das condições de vida. Agora, isto é uma luta constante. As lutas que se travam na sociedade por avanços, quando alguns querem impor retrocessos, também se travam no meio digital, também na internet, claro. Essas lutas também se travam, lutas políticas, ideológicas, e é um meio mais que aqueles que, como os jovens, querem transformar o mundo para melhor, querem transformar a sua vida para melhor, é um meio que têm ao seu dispor também, que não devem deixar de utilizar nesta luta constante pela melhoria das nossas condições de vida. E oferece possibilidades de intervenção, de discussão.
João, uma última questão quase sobre jovens. Faltam jovens à política ou política aos jovens? Fala-se muito sobre nós não estarmos interessados na vida política, partidária. Acha que isso é verdade? Eu acho que não é verdade. Eu acho que nós ouvimos esse tipo de observações vindas muitas vezes de quem não interessa, a quem não interessa que os jovens tenham essa participação. E como dizia o outro, apesar de tudo ela move-se, e no entanto os jovens movem-se, lutam, temos aí inúmeros exemplos ainda das últimas semanas, de jovens em luta no Porto, em Lisboa, jovens do ensino superior em luta por melhores condições de ensino, pelo direito ao ensino, o direito constitucional ao ensino. Eu acho que se há uma palavra que marca, com todas as suas diferenças, a juventude não é, como sabemos, um corpo inteiramente homogéneo, mas na sua diversidade, se há uma palavra que pode, digamos, marcar esta fase da nossa vida, é da generosidade. O facto de nos entregarmos para lá daquilo que perseguimos como objetivos individuais, nos entregarmos também em diversas frentes, em diversas lutas, em diversos movimentos, por transformar a realidade à nossa volta e transformá-la para melhor. Eu acho que mais do que estarmos aqui a ver se falta jovens à política ou política aos jovens, uma coisa é certa, a política entra todos os dias pela vida dos jovens adentro. Quando não têm condições para estudar, para aceder ao ensino, quando estão num emprego precário, com salários de miséria, sujeitos a uma instabilidade constante, estágio atrás de estágio, contratos de formação para esconder contratos de trabalho, é a política a entrar pela vida dos jovens adentro. Quando querem ter uma casa e não conseguem pelos preços da habitação, estão pela hora da morte, é a política a entrar pela vida dos jovens adentro. E ou eles ficam de braços cruzados, ou decidem intervir na política para transformar as condições de vida, para transformar a vida. E eu acho que esse contributo que a juventude pode dar para a transformação, que é necessária não apenas para os jovens, mas para todos, eu acho que é fundamental. O intuito destas conversas de que os jovens, de facto, percebam que a política entra na nossa vida todos os dias. Mudando agora um bocadinho as questões para a Europa, para o mundo, e como eurodeputado será com certeza fácil responder a estas questões, nós estamos em pleno século XXI e continuamos a ter questões como diversidade cultural, diversidade étnica, direitos das minorias, seja LGBT, seja mulheres, como continuamos a olhar para estas coisas como um problema e não como uma solução para a coesão social. Porquê que isto é assim e que soluções é que temos para... Continuamos, essa primeira pessoa do singular, eu acho que felizmente há muita gente que olha para a igualdade como algo que é uma condição de desenvolvimento e progresso. Não há condição, nós não progredimos como sociedade como um todo, nós não nos podemos considerar uma sociedade avançada se continuamos a ter no nosso seio discriminações que são inaceitáveis em função do sexo, em função da origem social, da condição económica, da orientação sexual, da idade também, da idade, das convicções religiosas, políticas, a igualdade mesmo, tal como a nossa Constituição a consagra, no seu artigo 13º, igualdade. Ninguém pode ser prejudicado nem beneficiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em função do sexo, da cor da pele, da religião, das convicções políticas e ideológicas, da condição económica e social, da orientação sexual. Ninguém pode ser discriminado em função destes fatores, mas continua a existir essa discriminação. No pleno século XXI, o que mostra aqui que também uma Constituição que, apesar de ter sido aprovada ainda no século XX, finais já ali no último quartel do século XX, conserva essa enorme atualidade. É uma condição de justiça para todos os que são vítimas da discriminação, mas é uma condição de desenvolvimento para todos. A sociedade como um todo não se desenvolve se não garantirmos que a igualdade seja de facto uma realidade. João, outro tema que tem mobilizado muitos jovens é a questão da ação climática, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. E nos tem levado, de facto, a agir e a querer e a exigir diferente por parte dos decisores políticos. Que caminho é que temos pela frente em relação a esta luta e se, enquanto Presidente da República, levarás esta questão da diplomacia verde, se é que a podemos chamar assim, como um ponto importante para o mandato?
Sim, eu acho que esta é uma questão importantíssima. E antes da diplomacia verde há uma série de outras coisas que a gente tem que ter em conta. Vamos lá ver. Em última instância, e eu acho muito importante a atenção que os jovens têm dado a estas questões, em última instância depende, é o futuro da vida tal como a conhecemos num planeta, uma vida que repousa sob equilíbrios sensíveis, num planeta que é generoso em recursos, mas que é finito, e em última instância é a vida nesse planeta tal como a conhecemos que está em causa. Isto deve ser uma questão, mais do que... Muitas vezes eu acho que as questões das alterações climáticas tendem a ser encaradas como uma coisa e uma luta à parte de um conjunto de outras lutas no plano económico, no plano social, no plano político. E isso não pode acontecer, elas têm que ser consideradas transversalmente, porque nós não vamos conseguir travar a luta pela preservação do equilíbrio ecológico do planeta se não travarmos uma outra luta por modelos económicos e sociais que nos permitam garantir satisfação das nossas necessidades com justiça, sem discriminações, sem desigualdades, garantindo ao mesmo tempo a boa preservação de recursos para que as gerações futuras possam também satisfazer as suas necessidades. Ou seja, eu acho que o atual modelo económico, o modelo económico dominante, o capitalismo, não é ambientalmente sustentável. Um modelo que se funda no lucro, que deixa as necessidades de milhões de seres humanos por satisfazer, que utiliza os recursos naturais para lá daquela que é a sua capacidade, a um ritmo superior àquela que é a sua capacidade natural de regeneração. É um modelo que condena milhões de seres humanos a não terem essas necessidades no plano económico, no plano social satisfeitas, e condena também o ambiente a ser dilapidado. Nós temos que pensar numa outra forma de organização da economia e da sociedade. E enquanto membro do Comitê Central do PCP, enquanto eurodeputado, o que é que isso traz para a presidência? O que é que isso traz para este pensar a nossa sociedade que falávamos ainda há pouco? Bom, estas tarefas que tive nestes últimos anos, quer como vereador em Lisboa, quer como deputado no Parlamento Europeu, em primeiro lugar, acho que me deram uma coisa que eu considero uma experiência muito rica, que é um conhecimento muito profundo do país. Pela natureza das funções de deputado ao Parlamento Europeu, tal como nós a entendemos no Partido Comunista Português, há quem tenha às vezes a ideia dos deputados ao Parlamento Europeu como alguém que está lá longe e que por lá fica, e quando muito vem cá antes das eleições seguintes. Isso não corresponde à realidade, e no caso dos deputados do Partido Comunista Português, uma grande parte do nosso tempo é passado no país, a conhecer a realidade, a conhecer problemas, a contactar com vários setores da vida económica, social, cultural do país. O conhecimento que resulta da oportunidade que tive nestes últimos anos de desempenhar esta tarefa, acho que é muito útil em alguém que pretenda desempenhar as funções de um Presidente da República. Experiências no plano cívico, no plano associativo, que eu acho que me enriqueceram muito também e que talvez me deixem em melhores condições de poder ser coerente e consequente com aquele juramento que o Presidente da República tem de fazer, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. João, muitas vezes, quase a terminarmos, há alguma confusão em relação àquela que é, ou que são as funções de um Presidente. Que tipo de Presidente é que pretendes ser? O Presidente, às vezes há alguma confusão de facto, não é? O Presidente não é Governo, o Presidente não governa, o Presidente não tem o poder executivo, não tem sequer o poder legislativo, cabe à Assembleia da República e ao Governo, são eles que têm esses poderes. Mas o Presidente tem um conjunto de poderes que a Constituição lhe dá que são muito importantes e que podem dar um contributo para mudar o curso da vida do país. Ele, não tendo esse poder legislativo e executivo, é ele, por exemplo, que decide promulgar ou, inversamente, vetar as leis. Não é? E nessa ponderação, promulgação ou de veto de leis, eu há pouco dei um exemplo, chegou-lhe uma lei às suas mãos que alarga o período experimental dos jovens à procura de um primeiro emprego. A tal lei que deixou os jovens mais vulneráveis no primeiro emprego. Ou uma lei que, através dos bancos de horas, desregula os horários de trabalho e faz com que, por exemplo, a percentagem de trabalhadores a trabalhar à noite e aos fins de semana tenha aumentado brutalmente nos últimos anos. Bom, há uma decisão que ele tem que tomar. Não foi ele que fez a lei,
mas ele tem que decidir se a promulga, se a veta. E tem que fazer isto em função daquele juramento que faz de cumprir, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu acho que uma lei que prevê isto, por aquilo que a gente já falou há pouco, não vai ao encontro da Constituição. Pelo contrário, confronta a Constituição. E, portanto, eu não promulgaria. Há uma outra possibilidade que o Presidente tem, que neste caso nem sequer foi usada, que é pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade das leis. Ou também, quando entende que há um princípio constitucional que não é observado por falta de legislação, ele pode pedir ao Tribunal Constitucional que faça uma apreciação de inconstitucionalidade por omissão. Ele pode dirigir mensagens aos outros órgãos de soberania, à Assembleia da República, ao Governo, pode convocá-los extraordinariamente. Em casos extremos, pode demitir o Governo e dissolver a Assembleia da República convocando eleições, sempre que entenda que há uma situação de confronto com a Constituição, com o regime democrático. Ele pode, além disso, é o Comandante Supremo das Forças Armadas, como sabemos, pode, além disso, com o peso das suas intervenções públicas, e aqui não é mera figura de retórica, se alguém influencia o curso da vida nacional através das suas intervenções públicas, é o Presidente da República, não é? A tal magistratura de influência de que muitas vezes fala. Mas, digamos, eu coloco num plano mais geral, as suas intervenções públicas influenciam a percepção que as pessoas têm dos problemas, influenciam a solução que as pessoas consideram como necessária para responder a esses problemas, influenciam o curso da vida nacional. Eu tencionaria usar de todos esses poderes, não abdicar de nenhum. Acho que eles são adequados. Também não acho que importa não fingir que o Presidente tem poderes que não tem e que não deve ter, na minha opinião. Acho que a Constituição atribui-lhe os poderes adequados, eles devem ser bem utilizados. Acho que para essa mudança de curso na vida do país, o que é que essa mudança exige? Exige, em primeiro lugar, e era isso que eu procuraria ter no exercício das funções de Presidente da República, uma grande proximidade com aqueles que sentem problemas na pele, dificuldades na pele, com os jovens que têm dificuldades no custeamento das despesas de frequência do ensino, junto das famílias que também sentem essas dificuldades, junto dos jovens com dificuldades na procura do primeiro emprego e que sentem na pele a precariedade, aqueles que saltam de estágio em estágio, de contrato de formação em contrato de formação, proximidade com aqueles que, fruto de uma situação de pobreza, não conseguem satisfazer necessidades elementares, proximidade com todos aqueles que não conseguem aceder a direitos fundamentais que a Constituição lhes atribui, seja na saúde, seja na habitação, seja na cultura, seja... Enfim, essa proximidade é fundamental, com todos aqueles que sentem dificuldades na pele. Mesmo perante estas dificuldades e os tempos difíceis que vivemos, uma marca desta candidatura é ter uma enorme confiança na possibilidade de transformação da vida para melhor. Pelo direito à educação, pelo direito ao emprego, pelo direito à habitação, dá uma força muito grande a esses jovens saber que a lei fundamental do país está do seu lado. Ela precisa de ser cumprida. E eu, como Presidente da República, terei essa obrigação e seguramente essa será a minha intervenção, tudo fazer para que essa lei fundamental se cumpra. E para terminarmos, quando fores eleito Presidente da República, no dia 24 de janeiro, qual será a primeira medida que tomarás? Eu acho que talvez, num ponto de vista simbólico, esta ideia que te transmiti agora no fim, a força que dá a cada jovem, a cada trabalhador, a cada português em luta pela melhoria das suas condições de trabalho, das suas condições de ensino, do acesso à saúde, à habitação, a força que dá a cada um deles, saber que a lei fundamental do país está do seu lado. Eu, se calhar, uma primeira iniciativa mais simbólica que teria era divulgar essa lei fundamental. Porque é a minha obrigação, enquanto Presidente, defendê-la, cumpri-la, fazê-la cumprir. Mas esta não é uma tarefa para um homem só. Tornar aquilo realidade é uma tarefa de todos. E a mobilização de todos, promover essa mobilização de todos em torno da concretização daquilo que ali está, é algo que requer, em primeiro lugar, que todos a conheçam. Nós mobilizamos para defender... A mobilização de todos nós para defendermos os nossos direitos implica, em primeiro lugar, que a gente conheça esses direitos. E eu teria essa iniciativa, se calhar. Uma possível primeira iniciativa seria essa, simbólica, dar a conhecer a todos, começando pelos jovens, aquele documento que contém tanto, não apenas de direitos, mas de caminhos para nós conseguirmos mudar a vida deste país para melhor. Ok. Obrigada, João, por este bocadinho.
Quanto a nós lá em casa, por favor, continuem connosco, vejam os próximos vídeos, conheçam todas e todos os candidatos para que no dia 24 de janeiro não te falte nada e possas votar de uma forma consciente e informada. Até breve.